Olá, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Mônica Silveira, eu sou da Clarivate. Hoje é dia 17 de abril de 2020, sexta-feira. Nós vamos para mais uma sessão de treinamentos das ferramentas da Clarivate, que vocês podem consultar através do portal de periódicos da CAPES. Esse treinamento, ele foi organizado pela Biblioteca da Universidade Federal do Paraná, e se você não for da Universidade Federal do Paraná, for de alguma instituição do estado ou de outro estado mesmo, por favor, me conta aqui pelo chat qual que é o nome da sua instituição. Você que já esteve aqui comigo, ou que é a primeira vez, e você é da UFPR, me conta aqui também pelo chat qual que é o seu curso, o que você estuda, qual que é a sua área do conhecimento, se você é aluno de graduação, pós-graduação, professor, só para eu conhecer um pouco de vocês. Por favor, quem não for da UFPR, me avisa, me conta o nome da instituição, tá? Ah, tem uma bibliotecária da Unesp, Michele. Bem-vinda, Michele. Só por curiosidade, como você ficou sabendo do treinamento? Me conta aqui. Da Unesp. Talvez conheça a Débora Dias, ela que costuma fazer os treinamentos para o interior de São Paulo. Ah, conheço, é minha parceira. Vamos ver quem mais está aqui. Acho que fora da UFPR tem também a Jussamara. Bem-vinda, Jussamara. Também deixa eu ver. Ah, do Rio Grande do Sul, certo? Bem-vinda também. Alguns ficaram sabendo do treinamento pelo Facebook, legal. Acho que fora a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal Rural, né? Na verdade, Federal Rural do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver. Não, é federal mesmo. E também tem aqui a Unesp, e fora isso, eu acho que todo mundo é da UFPR. O que que a gente tem aqui de curso? Temos psicologia comunitária, linguística, biomedicina, zoologia, psicologia, química, nutrição, então também tem algumas bibliotecárias. Então, bem-vindo a todos, todos sejam bem-vindos. Como é que funciona esse treinamento? Então, aqui nessa tela, nessa apresentação de slides, o que que eu mostro? Que essas ferramentas, elas são bases de dados de artigos e também análises bibliométricas. Quais são elas? Tem a Web of Science, o Copérnio e Darent Innovation Index, que nós vamos falar no primeiro tempo do treinamento. Por volta das 4, vamos fazer um intervalo e depois retomamos com Journal Citation Reports, mais conhecido como JCR, e vamos fechar com o EndNote Online. Qualquer dúvida, não precisa esperar até o final, eu prefiro que vocês já possam ir me mandando, assim que surgir a dúvida, já manda pelo chat, tá? Então, só para que vocês saibam um pouquinho sobre o fornecedor, né? Quem é o fornecedor dessas ferramentas que vocês terão acesso a partir de agora? Nós somos a Clarivate. A Clarivate, Clarivate Analytics, ela não é uma editora. Nós somos uma empresa que trabalha há mais de 50 anos com desenvolvimento científico. Nós fazemos o quê? Análises bibliométricas, ranqueamento das revistas científicas mais importantes do mundo, que é o caso da nossa plataforma do JCR, que vocês vão aprender hoje. Nós temos bases referenciais, que é a base da Web of Science, para você poder buscar artigos e também fazer algumas análises bibliométricas. Temos também base de inovação e patentes. Então, quando eu falar sobre a Darent Innovation Index, nós vamos descobrir como invenções e patentes globais. Temos ferramentas que fazem análises bibliométricas e também uma área da empresa que trata de propriedade intelectual, como, por exemplo, alguns programas, algumas ferramentas que disponibilizam normas técnicas, que é o caso do TechStreet, e também a área de Life Sciences, que é ciências da vida. Para quem é desta área, também temos algumas ferramentas para a descoberta
e análises de fármacos e biomarcadores, que é a nossa ferramenta Integrity. Então, são vários os recursos e ferramentas que nós oferecemos e algumas delas estão assinadas pelo portal de periódicos da CAPES, que são justamente essas que vocês irão aprender comigo nesta tarde. É importante que você saiba que o nome Clarivate é um nome relativamente novo. Se você já utilizou essa ferramenta Web of Science há alguns anos, talvez você já tenha ouvido falar que esta ferramenta antes era da ISI, Institute for Scientific Information, como está escrito aqui, ou Thomson e Thomson Reuters. Thomson Reuters é o nosso nome mais recente, né, o antigo nome, e hoje, há 3 anos e alguns meses, nós somos conhecidos como Clarivate, tá? Então, é o mesmo fornecedor, aqui mudamos de novo. Tem uma pergunta aqui, a segunda parte do curso começa, na verdade, a gente vai parar por volta das 4, umas 4h15, 4h20, mais ou menos, Carol, igual ontem, acho que você estava aqui, se eu não me engano. Aí nós retomamos com JCR e o EndNote, tá? Então, aqui é apenas um resumo de quem é o fornecedor, só para que vocês fiquem sabendo. E nós trabalhamos, então, com fornecimento de informações e análises confiáveis. Tudo isso começou lá atrás, com essa pessoa aqui, que é o Dr. Eugene Garfield. O Dr. Eugene foi um grande cientista da computação, e ele empreendeu o desenvolvimento de um índice de citações. Nós vamos aprender na prática juntos o que é esse índice de citações. Mas ele foi criado para mostrar para nós qual que é o relacionamento entre os artigos de autores diferentes, mas que falam de um mesmo assunto. Para começar, nós vamos Web of Science. Quem aqui que está participando do treinamento ainda não conhece a Web of Science? Me conta pelo chat, por favor. Ah, Mônica, eu já ouvi falar, mas nunca usei. Ou então, eu já ouvi falar, mas usei pouco. Me contem um pouquinho sobre isso. Qual que é o conhecimento de vocês desta base? Regina, eu vou conseguir responder a sua pergunta daqui a pouco, tá? Eu vou explicar o que é Web of Science e eu acredito que eu já vou automaticamente tirar a sua dúvida. Qualquer coisa, se não ficar claro, você me pergunta de novo. Ela está me perguntando um pouquinho sobre o conceito de base de dados, tá? Então, vamos ver aqui. Tem gente que conhece de nome, mas nunca usou. A Michelle, lá da Unesp, usa bastante, ótimo. A Letícia já ouviu falar, mas nunca usou. Paulo usa pouco, tem gente que usou pouco. Samsung, qual que é o seu nome, Samsung? Entrou aqui como Samsung, falou que usa pouco. Os professores já comentaram na sala de aula, então tá na hora de conhecer, né, Sandra? Isso aí, parabéns. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que é a Web of Science antes da gente partir para a prática. A Web of Science, como está escrito aqui no slide, ela é um índice de resumos e citações na web. Ela vai capturar os metadados dos artigos científicos e trazer isso em forma de índice. Como assim, Mônica? Eu não entendi. O que são esses metadados? Bom, os metadados que ela vai trazer para você é o título do documento, o do artigo científico, por exemplo, o resumo desse artigo e as palavras-chave. Então, vamos imaginar que você hoje fez uma pesquisa sobre poluição do ar, tá? Você fez uma pesquisa sobre poluição do ar no estado de São Paulo e possíveis técnicas de tratamento deste ar. Ok, até aí tudo bem. Você fez uma pesquisa sobre poluição do ar. Quando você digitar este termo, poluição do ar, air pollution, por exemplo, irão aparecer vários documentos relacionados a esse seu tema. Por isso que a gente fala que a plataforma da Web of Science é uma base referencial. Ela irá trazer referências sobre documentos, sobre artigos científicos, em forma de índice, em forma
como se fosse uma leitura, assim, número 1, 2, 3, 4. Cada um desses atalhos que você pode clicar são documentos diferentes. E você irá ver, então, os metadados, o título, o resumo e as palavras-chave. Achou interessante o que você leu ali no título, no resumo? Gostaria de ler um pouco mais sobre esse documento? Então, eu vou te ensinar a como chegar no caminho completo, no caminho, desculpa, para o texto completo deste artigo científico, deste documento. Então, ele irá trazer as referências dos documentos. Isso é uma base referencial. Nesta base, você também vai encontrar a rede de citações. Então, eu comentei que o Dr. Eudine empreendeu um índice de citações, que é a mesma coisa que rede de citações. A Regina me falou que ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Acho que foi alguma falha aí na sua internet, Regina. Mas que bom que voltou. Então vamos lá. O que é essa rede de citações que eu comentei com vocês? Eu falei daquele exemplo da poluição do ar. Então, eu tinha artigos relacionados a isso, a poluição do ar. Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que a Luana, que está aqui no treinamento com a gente, ela publicou um artigo falando exatamente sobre isso, sobre esse assunto envolvendo poluição do ar. A Luana publicou o artigo no ano de 2018. Aí esse artigo ele já está no ar tem esses 2 anos e veio a Fernanda e leu esse artigo sobre a poluição do ar que a Luana escreveu e publicou lá em 2018. A Luana também está fazendo um trabalho, ela está fazendo essa monografia, escrevendo sobre isso, sobre a poluição do ar. Então, ela achou interessante citar o que ela encontrou lá no artigo de 2018 da Luana. Então, a Fernanda citou o que a Luana escreveu. Então, uma citou a outra. Essa rede de citações, para eu entender a evolução da linha temática de pesquisa, está disponível na Web of Science. Você vai ver tudo o que aconteceu antes da publicação de um determinado artigo, que significa o quê? A bibliografia daquele autor, e vai ver também as citações que esse autor recebeu a partir do momento que ele fez a sua publicação. Ficou claro para vocês o que é a Web of Science? Pelo menos a teoria, base referencial que vai trazer para você a informação dos documentos daquele seu tema de pesquisa. Ficou mudo, pessoal? Para mim aqui está tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Algum momento ficou mudo? Normal. Ah, obrigada. Eu acho que a conexão de algumas pessoas está falhando. Por aqui está tudo bem. A Miris, você consegue me ouvir? Deve ser um problema local. Tá bom. Qualquer coisa é só falar. Agora vamos entender qual que é o conteúdo desta plataforma. A web, ela possui 16 bases multidisciplinares. Por isso que tanto quem aqui é da área de química, da área de educação, da área de biologia, engenharia, matemática, eu vi que tem psicologia aqui também, poderão utilizar essa plataforma porque é uma plataforma multidisciplinar. Tem mais de 34 mil periódicos, que significa revista científica, tem também conferências, livros, revisões e outros documentos desde 1864. O acesso a isso irá depender do tipo de assinatura que a instituição tem. No caso da CAPES, qual é o tipo de assinatura que ela faz para vocês? Ela faz a assinatura da coleção principal. A coleção principal, em sua totalidade, ela tem mais de 22 mil documentos, mais de 22 mil revistas, além de livros, conferências desde 1900. A assinatura que a CAPES faz, ela contempla o conteúdo dessas 22 mil revistas e também conferências desde 1945. Essa base faz uma atualização diária. Então, imagine,
Todos os dias as revistas científicas, essas mais de 22 mil, continuam produzindo. Então, se chegar um artigo novo relacionado aos seus termos de busca, você pode ficar sabendo de forma automática. Você irá receber um alerta lá no seu e-mail. Hoje podem ter, vamos supor, 50 artigos interessantes para você. Mas se chegar alguma coisa nova na semana que vem ou no dia seguinte, você não precisa ficar refazendo a sua pesquisa, e sim criar um alerta. Vejam essa figura que a gente tem aqui. Logo no meio, Web of Science Core Collection, que é justamente essa coleção principal, que é o foco da aula de hoje, nesse primeiro tempo. Mas a gente também tem aqui, ó, bases regionais, e vocês têm acesso a alguma dessas bases. Então, tem aqui a base de periódicos russo, a base de periódicos da Coreia e também a base de periódicos da Cielo. Essas três aqui vocês também têm acesso. Quem aí já conhece a Cielo.org, a biblioteca online da Cielo? Vocês têm acesso a encontrar essas revistas da Cielo na plataforma da Web of Science. A diferença é que vocês irão também fazer algumas análises bibliométricas de uma forma bem mais simples quando utilizando a partir da Web of Science. E também fazer o link com outros documentos que foram citados por autores que publicaram na Web of Science. Ó, tem bastante gente aqui que já conhece, que já ouviu falar, que já utiliza a base da Cielo. E além disso, vocês também têm acesso a essa outra parte aqui da figura, que é a parte de patentes. Então, a Variant Innovation Index. Vocês podem pesquisar sobre patentes e invenções, que a gente vai falar um pouco, tá? Nesse slide aqui, eu deixei um pouco mais detalhado qual que é o conteúdo que vocês têm acesso. Então, a primeira, que é a coleção principal, aquelas 22 mil revistas, desde 1945. Tem também a base das revistas da Cielo, que, para quem ainda não conhece, são revistas de acesso aberto da América Latina, Portugal, Espanha e África do Sul. Tem também as outras que eu comentei com vocês, que são bases regionais, e olha que interessante, por mais que você não leia coreano e também nem russo, você pode fazer as pesquisas nessa base em inglês e encontrar conteúdo destes lugares também. Então, fica essa dica que vocês também têm acesso a essas bases super diferentes que muita gente ainda não conhece, que é a base de periódicos coreanos e russos. Você pode fazer a sua busca aonde você desejar, selecionando a base de dados através da opção que tem lá na plataforma. Então, em poucas palavras, a Web of Science é uma base de dados e tem outras subbases dentro dela. Responder a sua pergunta, deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui, quem foi que fez? Da Regina, sobre essa questão das bases? Sim? Então tá ótimo. Essa apresentação de slides ela tem uma introdução de cada uma das ferramentas e também tem outros materiais que eu vou disponibilizar para todos. Por enquanto, eu vou dar um pause aqui nessa apresentação e nós juntos a plataforma da Web of Science. O que eu vou fazer agora? Deixa eu acessar aqui. Ó, vou acessar o site do portal de periódicos da CAPES. Deixa só ele carregar. Aqui, .caps.gov.br. Vou até colocar o link no chat para vocês. Quem nunca viu esse site aqui do periódicos.caps.gov.br? Tem alguém que não conhece o portal de periódicos da CAPES? Por favor, me fala aqui pelo chat. É importante que eu saiba se alguém não conhece, tá?
Michele usa todos os dias. Não vale, né, Michele? Você já conhece muito bem, que ótimo. Eliane também falando que conhece. Acho que ninguém aqui nunca usou. Bom, o portal de periódicos da CAPES é um portal que, para quem não sabe, você tem a possibilidade de fazer muitas pesquisas e também treinamentos sobre diversas bases de dados e também um próprio treinamento que ensina como utilizar esse portal. Veja aqui, você vai fazer uma pesquisa por assunto, pesquisar em periódicos, que são revistas científicas, fazer pesquisa em livros e também em bases de dados. No caso da Web of Science, ela é uma base. Então, para eu acessá-la, eu preciso vir aqui nessa busca, clicar em base e digitar Web of Science. Eu mal digitei web, ele já puxou aqui, Web of Science, coleção principal da Clarivate Analytics. Mas observem que, eu acredito que todos aqui já sabem disso, se alguém tiver alguma dificuldade, me avisa, eu estou no momento no acesso livre. Então, não são todas as pessoas que podem acessar o conteúdo integral do portal de periódicos da CAPES. Eu preciso de um acesso autorizado. Irá aparecer aqui o nome da minha instituição, dependendo da minha conexão. Então, se eu estou conectada localmente na minha instituição, irá aparecer aqui Universidade Federal do Paraná, a Unesp, Universidade de Minas Gerais, enfim, o nome da sua instituição irá aparecer por aqui. Como todo mundo hoje está trabalhando em casa, estudando em casa, você vai precisar de uma conexão proxy ou de uma conexão remota, que é o acesso café, por exemplo, que fica aqui em cima. Eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso. Qualquer coisa me fala. Então, uma vez configurado esse acesso remoto, vai aparecer o nome da sua instituição, Web of Science, coleção principal, eu dou um enviar. Como eu vou acessar aqui direto webofscience.com. Vamos aqui, então, na plataforma. O que eu quero chamar a atenção de vocês a primeiro momento? Para quem nunca usou a plataforma, quando você acessar, pode ser que ela esteja com a interface em inglês, especialmente quando você utiliza o Mozilla Firefox. Eu estou no Google Chrome, que eu prefiro. Então, você pode alterar aqui o idioma da base, é um idioma da interface. A gente já vai conversar um pouco mais sobre essas questões de idioma, mas no momento é idioma da interface, né? Então, deixei em português. Outra coisa, aqui vocês podem ver que já apareceu o meu nome, porque eu já estou logada na base. Por que é importante a criação do login? Você tem algumas vantagens quando você utiliza a plataforma e você faz o login. Eu deixei tudo listado no material que eu vou disponibilizar para vocês, mas dizendo agora quais são as vantagens principais. Bom, primeiro, lembra que eu falei que a base ela atualiza todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira? Então, se você fez uma pesquisa hoje e precisou criar um alerta, como é que a base vai te avisar se chegou algo novo se você não fez o seu login? Então, você faz o login para poder criar alertas, também para salvar as pesquisas. Se você fez uma pesquisa antes do almoço, precisou parar e vai continuar depois do almoço, a base ela não guarda um histórico por muito tempo. Se você ficar muito tempo sem mexer, o acesso ele expira, você tem que recomeçar. Então, para não perder o seu progresso, você pode salvar também as suas pesquisas e para isso você precisa de um login. Agora, uma coisa também muito interessante, quando você faz a criação do login, você não precisa, obrigatoriamente, passar por aqui, pelo portal de periódicos da CAPES, em próximas vezes que irá acessar o conteúdo. Você já pode vir direto no site webofscience.com. Porque quando você cria o seu login e senha dentro de uma rede autorizada, ou seja, o acesso remoto, que é o caso de hoje, você automaticamente criou um acesso roaming. Sabe quando você viaja e no seu celular aparece aquele R lá em cima, dizendo que você está fora da área,
fora do seu DDD original? É a mesma coisa. Então, você criou o seu login e senha numa rede autorizada. A partir daí, você tem um período de 6 meses para utilizar esse login de onde você estiver. Fora da sua conexão original, que seria da universidade, pode ser uma conexão simples de casa, pelo celular, por onde for. E toda vez que você refizer o seu login dentro de uma conexão autorizada, lembra, dentro do seu DDD original, esse login se renova por mais 6 meses, vai sempre se renovando. Como vocês podem ver, eu entrei direto no webofscience.com e eu estou na minha conexão de casa. E eu não precisei do acesso autorizado. Por quê? Porque eu tinha o meu acesso roaming. Isso está claro para todo mundo, essa questão do acesso? Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, então qualquer problema em relação ao acesso remoto, vocês podem conversar com a biblioteca para a criação do acesso café também, tá? Então chegamos aqui. Regina está me perguntando por que eu não optei por acessar via portal da CAPES. Mas é que eu não tenho o acesso de uma universidade, né? Eu tenho aqui só o acesso autorizado da empresa, por ser treinadora. Então, eu mostrei para vocês, né? Vocês precisam passar por aqui, busca a base, ao menos na primeira vez. Ok, Regina? Então, eu voltei aqui, ó, para o acesso da plataforma. Logo de cara, vocês vão ver esse botão, selecione uma base de dados. Eu comentei lá nos slides que a plataforma, no geral, ela possui 16 bases multidisciplinares. Por eu ser treinadora, eu tenho acesso integral a tudo, tá? Por isso que quando eu clico aqui, aparece tudo isso. Mas quais são as plataformas que vocês têm acesso? Foram aquelas que nós já comentamos. A Web of Science, para buscar em revistas multidisciplinares e também conferências desde 1945. Também tem, um pouquinho mais para baixo, aqui, ó, a base da Darent Innovation Index. Pouco mais adiante, a base de periódicos coreanos, base de periódicos da Rússia e também aqui a base da Cielo. Reparem que sempre que eu encosto o mouse no título da base, aparece um pequeno resumo aqui ao lado. E quando eu escolho pesquisar numa outra base, eu vou mudar para a base da Cielo agora. Vejam que a página irá recarregar, mas que a interface continua a mesma, bem parecida. O que vai mudar, Mônica? Algumas funções. Então, vai mudar aqui, por exemplo, o nome de alguns campos de pesquisa. Mas uma vez que você aprendeu a utilizar essa daqui, que é a coleção principal, utilizar as outras já se torna bem mais fácil, já começa a ficar um processo natural. Então, nós vamos focar primeiro nesta daqui, na coleção principal da Web of Science. Como é que eu começo a pesquisar? Para você que nunca utilizou, a base é bem intuitiva e ela sempre tem alguns mecanismos de ajuda. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, os campos de pesquisa. São vários os campos que você pode utilizar para começar a sua pesquisa. Eu vou mostrar os principais. Terminou o treinamento, você ficou com alguma dúvida? Lembre-se que sempre que você encosta o mouse aqui, ó, tem um resumo, justamente para você não se esquecer do que se trata cada campo. Mas tem mais. Vejam que aqui, ao lado do botão de pesquisa, tem esse dicas de pesquisa. E eu gosto muito de mostrar, porque quando você clica aqui e desce um pouquinho a sua tela, vejam só. Campos de pesquisa estão aqui. Ah, terminou o treinamento, eu fiquei em dúvida para que serve esse endereço. O que é uma organização aprimorada? Não me lembro, não me recordo. Então, aqui, neste campo de ajuda, está tudo em português, ele pode te esclarecer. Só clicar em dicas de pesquisa. Vou mostrar para vocês agora os principais. Para quem nunca utilizou, já começar a utilizar. Para quem já conhece, às vezes tirar alguma dúvida
e esclarecer alguns pontos, se preparar também para ajudar os colegas que ainda não conhecem. Então, vamos lá. Partindo aqui para os principais. O primeiro, que é o campo tópico, é o mais utilizado. Esse daqui é como se fosse uma busca por assunto. Tudo que você digitar nesta parte será encontrado no título, no resumo e nas palavras-chave do documento. Então, aqui é como se fosse uma busca por assunto, é o campo mais utilizado. O que você digitar utilizando o campo título já vai restringir um pouco mais os seus resultados, porque ele vai procurar somente no título do documento. Esse campo também serve, por exemplo, você fez uma pesquisa lá no portal de periódicos da CAPES, você pesquisa por aqui. Aí você achou um artigo e quer ver se esse artigo também foi publicado em alguma revista da coleção principal. Legal, então você pode copiar e colar o título por aqui. Autor. Quando você for fazer uma busca por autor, eu digo que você tem 3 opções. Vamos supor que você quer buscar por um autor muito conhecido aí da UFPR, que ele já fez várias publicações em revistas que estão na Web of Science. Como é que você pode procurar pelo nome dele ou dela? Primeira opção é digitar aqui. Sempre você vai colocar o sobrenome, espaço iniciais do nome. Esta seria uma primeira opção. Só que lembra que existem tantos mil documentos aqui dentro, também existem muitos nomes de muitos autores, e até mesmo nomes bem similares. Então, a gente também clicar na segunda opção, que é essa daqui, ó, selecionar do índice. Aqui nós temos uma lista de A a Z com o nome dos autores e você também pode pesquisar por esse nome clicando em selecionar do índice. Mas a opção que eu particularmente mais gosto é vir aqui em cima, em busca por autor. Essa busca por autor está sendo aprimorada, por isso que está aparecendo aqui beta, mas ela já funciona e tem funcionado muito bem. Vou clicar para mostrar para vocês um pouco de como é que funciona essa busca por autor. Você já tem em mente o nome daquele autor, autora que você quer encontrar. Então, você vai pegar o nome dessa pessoa e buscar por aqui. Você pode fazer a busca por nome, ou também a pesquisa pelo número do Researcher ID ou do ORCID, que é um número de identificação do autor quando ele se cadastra, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a pesquisa por nome. A diferença neste lugar aqui é que quando você digitar um sobrenome, coloquei Souza, claro que Souza é um nome bem popular, existem vários, mas ele vai amarrar com outros possíveis sobrenomes que esse autor tem. E você, quando for pesquisar, já deve ter aí, de preferência, o nome completo desse autor para que você possa associar corretamente. Eu vou deixar só o Souza mesmo, para mostrar aqui para vocês. Agora, aqui que está o segredo. Quando você digitar a inicial do nome e do nome do meio, se for o caso, ele vai puxar só as letras que são possíveis relacionadas ao sobrenome Souza. Então, eu vou colocar um C aqui, ó, e aí ele puxou possíveis iniciais de nome e sobrenome para essa pessoa. A letra C para mostrar para vocês o que que acontece. Então, vou colocar aqui encontrar. Ele me fala que eles encontraram um grande número de registros, né? C. Souza podem ser várias pessoas. Então, para ajudar, eu estou dizendo aqui que eu quero um autor ou uma autora do Brasil. Já marquei aqui a caixa do Brasil. Depois, ele pergunta também se eu quero aproveitar e associar este autor ou autora brasileiro a alguma instituição por aqui. Lembrando que nem sempre, quando você coloca a opção Brasil, quer dizer que a pessoa nasceu no Brasil, mas sim que a instituição que ela está associada é uma instituição brasileira, ok?
Então, você escolhe a instituição que você quer associar essa pessoa. Eu, por enquanto, não vou escolher nada, eu vou deixar só o encontrar. Vamos ver. Agora está carregando. Ele trouxe 302 registros. E agora eu vou refinar os meus resultados. Aqui, ao lado esquerdo, você pode ver que tem várias possibilidades para esse nome, Souza C. E um pouquinho mais abaixo, tem novamente a opção. E também, essa parte ajuda bastante, categoria. Que área do conhecimento esse autor costuma publicar? Você pode selecionar. E aqui, ó, vejam que tem a lista completa. Eu tenho, por exemplo, essa Karine F. Souza, que ela é da Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem 121 documentos publicados aqui na Web of Science, desde 2008, e a última publicação dela foi esse ano mesmo, 2020. Os principais periódicos que ela publicou, e também aqui as publicações recentes, vejam só. Então, desta forma, a pesquisa por autor ela se torna mais assertiva. Dúvidas até aqui? Você precisa, então, fazer os testes de acordo com o que você tem. Essa busca por autor pode ajudar bastante. Certo, pessoal? Ótimo. Então, vou clicar aqui em cima em pesquisar, só para voltar lá para a nossa tela. Deixa eu carregar. Então, já vimos alguns campos, a busca por autor pode ser feita dessas três formas que eu falei. O próximo é o nome da publicação. O que significa isso? O nome da publicação quer dizer o nome da revista científica, onde esses artigos estão publicados. Vejam que quando eu coloco, logo que eu cliquei aqui em nome da publicação, também aparece o selecionar do índice. Por quê? Porque não são todas as revistas do mundo que estão aqui dentro da coleção principal da Web of Science. Para quem não sabe, as revistas que fazem parte dessa base, elas lutaram bastante para chegar até aqui. No nosso site, inclusive, quem depois quiser saber mais sobre esses detalhes, quem trabalha em alguma revista, alguma coisa desse tipo, que quiser saber, pode me procurar. Mas no nosso site tem todo o critério de seleção que as revistas têm que passar para ser elegíveis à coleção principal da Web of Science. Digamos que elas passam por vestibular e daí ela é aprovada ou não para chegar até aqui. Por isso que eu falei que na Core Collection tem essas 22 mil revistas, né, em torno dessas 22 mil. As outras, até chegar em 34 mil, que é o conteúdo da entrega, estão distribuídas nas outras bases que estão por aqui. Por isso que quando eu clico em nome da publicação, aparece um selecionar do índice. Por quê? Ó, vou tentar digitar alguma coisa. Vejam, ele já puxou aí com a letra R de revista todos os nomes possíveis de revistas que estão indexadas. Se eu coloco Acta, ó, já aparecem outros nomes. Enfim, a letra que eu colocar aqui, ela vai puxar a possível revista. E você também pode ir para o índice geral clicando por aqui. Eu também posso fazer o seguinte, vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Ó, revista de saúde pública. Se eu deixar desse jeito, o que que ele vai fazer? Vai pesquisar somente os artigos da revista de saúde pública. Eu posso dar um pesquisar, mas eu também posso deixar isso um pouco mais específico. Eu clico aqui em adicionar linha, vou deixar o campo tópico. O que que é o campo tópico mesmo? É aquela busca por assunto. Vamos supor que eu queira pesquisar na revista de saúde pública sobre dengue. Aí eu adiciono mais uma linha e também posso vir aqui, ó, em ano da publicação. Porque eu não quero artigos desde 1945, por exemplo, que é desde quando vocês têm acesso, mas sim do ano 2020, ou
então, artigos que foram publicados de 2015 até hoje, até 2020. Vocês podem fazer esse tipo de combinação, e qual que é a diferença aqui? Ao invés de eu buscar pelo tópico, que é o assunto, na base inteira, eu vou buscar só dentro dos artigos da revista de saúde pública. Então, vocês também podem fazer esse tipo de combinação. Não é obrigado a fazer agora, você pode apenas colocar o tópico e, depois de pesquisar, refinar esses seus resultados. Mas fica essa dica para vocês. Depois a gente também tem a agência financiadora. Eu quero ver só projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, ou pela FAPEMIG, que é de Minas, ou então pela CAPES, pelo CNPq, ou alguma agência financiadora internacional, ou pela Fundação Araucária. Enfim, aqui você faz a busca começando pelo nome da agência. Tem também este campo de organização consolidada, para ir fechando essa parte. Este campo eu acho muito interessante mostrar, por quê? Vamos supor, vou usar um exemplo aqui. A Janete, ela é da biblioteca, e ela pergunta para mim o seguinte, ela fala, Mônica, eu preciso saber o total de publicações que a comunidade acadêmica, o FPR, tem lá na Web of Science coleção principal, num geral. Depois ela também vai querer saber aí da área de enfermagem, por exemplo. Então ela quer saber um levantamento. Só que aí eu me deparo com o seguinte problema, a seguinte questão. Quando a nossa autora Maria de Fátima publicou numa revista de renome, a Maria de Fátima colocou que ela é da Universidade Federal do Paraná. O nome é assim mesmo, por extenso. Aí também teve a Letícia. Quando a Letícia publicou, ela colocou que ela é da Univifed Paraná, o nome assim mais abreviado, com forma de sigla, enfim, ela deu uma abreviada. E depois veio o Paulo. O Paulo, ele quis ser diferenciado, ele colocou o nome da instituição em inglês. Aí ficou University of Paraná. Depois veio uma outra pessoa, a Michele, e vamos supor que ela é do campus do Litoral. Ela colocou lá que ela é da Universidade Federal do Paraná, mas com o campus Litoral. Enfim, como é que eu vou trazer a resposta para a pergunta da Janete se os autores ficam mudando o nome da instituição, conforme eles bem entendem? É para isso que, para resolver essa questão, a gente usa organização consolidada, para que ele amarre o nome da instituição com todas as suas variantes. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Ao invés de eu digitar na mão universidade, não sei o que, eu venho neste botão, selecionar organizações disponíveis no índice. Aí você pode descobrir, por exemplo, qual que é a área do conhecimento que mais tem publicação da sua universidade. Ou então você, eu sou da área de nutrição, eu quero ver só os artigos da minha turma, que é o pessoal de nutrição. Você pode fazer isso. Quais são os mais recentes, quais foram os primeiros documentos lançados. Então, vamos lá. Tudo que você digitar aqui, ele será buscado tanto no título quanto no endereço da instituição. Eu vou escrever Paraná. Agora vejam aqui, ó. Começou a achar Paraná em várias instituições. Quem eu quero está, deixa eu ver onde é que está, aqui, Universidade Federal do Paraná. Eu vou clicar nesse D, que é um D de detalhe, para vocês observarem justamente quantas variantes tem. Eu tenho aqui o nome da organização, os nomes mais populares, até aqui tudo bem, um endereço que pode ser de um campus principal ou algum campus do interior, e agora aqui embaixo, site e as variantes. Então, vejam aí, ó, essa pessoa, ela colocou que ela é do campus florestal, zootecnia. Vejam quantas variações de nome
os autores deram para um local só, digamos assim. Fica complicado dessa forma, né? Se eu tiver que colocar um por um. Por isso que para você trazer todas essas variantes na sua pesquisa, você vai subir aqui e colocar, ó, em adicionar, neste nome principal que está aqui nessa barra mais laranja. Então, adicionar, o nome veio aqui para baixo, transfira as organizações e dá um OK. Agora sim, vocês podem ver que não fui eu que digitei aqui, eu puxei o nome da universidade do índice. Você da biblioteca, caso você encontre algum documento na base que está com uma variante nova, vocês viram que já tinha um monte, mas vai que aparece uma nova, que vocês viram que não estava na lista de documentos gerais, vocês podem vir aqui nessa parte de ajuda e sugerir correção de dados. Explicar, né, que já existe uma organização consolidada, um nome principal, mas que há uma variação nova. E aí eles corrigem esse problema adicionando mais esse possível nome na lista. Então, só uma dica para vocês. Bom, eu fiz aqui, então, a minha seleção e eu quero mostrar para vocês quantos documentos aparecem. Aí sim, eu tenho aquela minha pergunta que a Janete me fez de quantas publicações a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná tem na Web of Science. Isso independente de área de conhecimento, de ano, de nome de revista. Aqui eu estou mostrando um número no geral. E vocês têm, então, 29.180 documentos. Deu para entender essa questão até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Certo. Então, agora, se for o caso, ó, eu quero ver, então, aqui, por exemplo, só os documentos de 2020. Ou então a área do conhecimento, ó, Plant Sciences é a área que tem aqui a maior quantidade de documentos publicados. Mas tem só isso, Mônica? Não, você sempre pode apertar aqui e mais opções e valores. Então, mais opções e valores. Vamos ver aqui, olha só quantas áreas tem. Eu tenho zoologia, neurociência, engenharia eletroeletrônica, direito, administração, economia, educação, enfim, várias áreas possíveis. Você pode, então, filtrar aquilo que você quer ver, clicando aqui em refinar, ou excluir algum dos resultados. Vamos voltar para a nossa tela anterior. Além disso, o que mais eu tenho? Eu tenho tipo de documento, tenho organização consolidada. Agora, uma pergunta para vocês. Eu achei 29.000 documentos que são da Universidade Federal do Paraná. E eu filtrei só da Federal do Paraná. Então, alguém tem algum palpite por que que aqui aparece nome de outras instituições, sendo que eu tinha filtrado na tela anterior com vocês, eu busquei só pela Federal do Paraná? Por que que aparece aqui? Algum aluno tem alguma ideia? É isso mesmo. Então, trabalhos com coautoria. Exatamente, Michele. Então, eu tenho aqui todos eles, todos esses daqui. Então, número um, lembra que eu falei que é em forma de índice? Com os metadados, título, resumo, e quando você clica, você vê as palavras-chave. Então, aqui, ó, os meus resultados em forma de índice. Número 1, 2, 3, 4, até o 29.000, são todos da Federal do Paraná. Só que tem autores da Universidade de São Paulo, da Tecnológica Santa Catarina e outros lugares que também colaboraram. A mesma situação se dá quando a gente fala, aqui mais abaixo, do filtro de países e regiões. Então, tem autores associados a instituições lá de fora que também colaboraram com vocês. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, outros clicando por aqui, certo? Então, além disso, vocês também podem ver, ó, desses 29.000 documentos, quais as
financiaram? A maioria foi financiado pelo CNPq, com 7.354 documentos. Tem também CAPES, Fundação Araucária, FAPESP, FINEP e outras adiante. Tem também o filtro por nome de autor. O filtro por título da fonte, o que é isso? É o filtro por nome de revista. Então, a revista sempre aparece aqui, ó. Tá vendo esse número 9? Foi nessa Science of the Total Environment. Número 10 aqui na Expert Systems with Application. Essa número 8, Food Chemistry. Enfim, esse nome aqui embaixo, esse nome sempre em caixa alta, é o nome da revista, que significa aqui títulos da fonte. Então, quais revistas vocês mais publicaram? Foi essa de neuropsiquiatria. Tem também aqui os que são acesso aberto, séries de livros, títulos de conferência, porque não tem só artigos, mas também tem conferências. Outro aqui importante que a gente conheça é este campo de idioma. Muita atenção agora neste campo de idioma. O que é isso? Esse idioma aqui, ele está se tratando do idioma do texto completo do artigo. Eu encontrei um total de 29.180 documentos, sendo que 23 mil estão com o texto completo em inglês, quase 100.000 em português. E também tem alguns em espanhol, francês, alemão e assim por diante. O que significa essa questão do idioma? Como vocês podem ver aqui, o título, o resumo, os metadados, eles estão em inglês. E no caso da coleção principal da Web of Science, isso aqui sempre estará em inglês. Por quê? Porque quando o autor envia o seu material para a revista, é uma regra que ele mande essas informações em inglês. Agora, o texto completo do documento, ele pode estar em inglês e em mais algum outro idioma, como é o caso aqui para baixo para vocês. Neste aqui. Que a maioria é sempre em inglês? Nós sabemos que o idioma internacional da publicação científica é o inglês. Então, quando eu for fazer a minha pesquisa aqui em campo tópico, lembra, o autor ele é obrigado a mandar o título, resumo e palavras-chave em inglês. Por isso que quando eu faço a minha busca pelo tópico, eu devo escrever aqui o termo em inglês para que eu recupere a maior quantidade possível de resultados. Às vezes, se você escreve alguma coisa em português, neste caso aqui da coleção principal, nem vai aparecer nada. Eu vou deixar algumas dicas para vocês pesquisarem, mas a questão do idioma é isso. Se você quer publicar e quer ter visibilidade, você quer publicar em revistas de renome, você tem que publicar em inglês. Como você espera que o seu artigo se torne popular se pessoas da Europa, Ásia, África não lerem o português? Como é que elas vão entender? A gente sabe que não tem jeito, é muito mais fácil e provável que você pegue alguma coisa em inglês e jogue no tradutor ou traduza, porque você já estudou inglês, do que o contrário, do que alguém lá de fora pegar alguma coisa em português, ele não vai te dar credibilidade, infelizmente essa é a verdade. Então, nesta plataforma, quando você usa a Web of Science Core Collection, você vai fazer sua pesquisa em inglês. E eu vou te dar algumas dicas para isso. Aqui, nas outras que vocês também têm acesso, eu não sei, tá? Mas eu acho que fala coreano nem russo, mas essas duas você também pode usar esses idiomas. E no caso da base da Cielo, aí ele já fala que você pode fazer sua pesquisa em espanhol, em português ou em inglês. Por quê? Porque quando o autor manda o documento para essas revistas desta base, ele manda nos 3 idiomas, esses metadados, que é o título, resumo e palavra-chave. Isso ficou claro para todo mundo, essa questão do idioma? Sim? Certo, legal, pessoal, obrigada. Bom, agora eu falei que eu ia dar algumas dicas para vocês pesquisarem, né?
Meu objetivo é passar de como utiliza a plataforma, que a gente já começou aí a descobrir. Porém, eu acho muito importante também passar para vocês algumas dicas, não só falar, você vai clicar aqui, aqui, assado e acabou. Não, é importante que você entenda como você pode usar os termos de busca, como você pode digitar aqui para, quando você usar o campo tópico, encontrar os resultados mais assertivos. Então, é por isso que eu preparei um material e disponibilizo para vocês. Aqui está em ferramentas. Nessa apresentação mesmo, um pouco mais adiante, fiquem tranquilos, não precisa copiar nada, isso vai para vocês. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já conhecem, né, mas tem que dar oportunidade para os outros também. Então, ó, eu falo um pouquinho sobre operadores de pesquisa e símbolos de truncamento. É um pequeno resumo, não é o foco de agora, eu vou só falar rapidamente e depois vocês separem um pouquinho de tempo para estudar sobre isso. Porque são ferramentas, são oportunidades de aprender alguns operadores que vocês vão utilizar em outras bases também, na vida mesmo, não só com a Web of Science. Tá? É algo que vai ficar aí para o futuro. Ah, que bom que você gostou, Maria de Fátima, ótimo. Então vamos lá, o que que é isso? Quem aqui na sala não conhece os operadores booleanos? Essas palavrinhas que ficam aqui em cima. And, or, not, near e sem. Os operadores booleanos. Nossa, nunca ouvi falar. Hoje eu ouvi falar, mas nunca usei. Tem alguém nessa situação? A Luana já conhece, mas o near ela ainda não conhecia. Tá, vamos lá então. Essas palavras, elas têm a possibilidade de ampliar ou então também de limitar os resultados da sua busca. No caso da Web of Science, você pode usar essas palavrinhas tanto em maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. É que tem algumas, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES, que você precisa colocar em caixa alta, em maiúsculo. Como é que eu utilizo isso? Vejam aqui esse recorte que tem aqui da base, ó, essa figura, essas duas figuras. Na figura de cima, o que que eu coloquei? Eu coloquei plantas geneticamente modificadas, escrito tanto por extenso quanto de M, que é a abreviação. Eu estou dizendo para a base que eu vou usar o operador OR, porque tanto faz eu achar de um jeito ou de outro. E aqui embaixo eu fiz exatamente a mesma coisa. Tanto o de cima quanto o exemplo de baixo, eles vão trazer a mesma quantidade de documento. A diferença é que eu cliquei aqui em adicionar a linha. E aí é mais uma questão visual, né? Eu posso colocar o primeiro termo aqui em cima, o operador booleano eu vou escolher aqui nessa caixa menor, e o outro termo aqui. Então, quais são esses termos disponíveis? Aqui está a explicação de todos eles, a maioria de vocês já conhecem o AND, o OR, o NOT, eu quero excluir. Então, aqui, ó, eu fiz uma pesquisa sobre oceanos, mas não queria que ele buscasse a palavra Atlântico nesse meio. Então, ele vai limitar a minha busca. Esse near, que algumas pessoas não conhecem, como é que ele funciona? Significa proximidade, né? A tradução para near é próximo, proximidade. E vejam só, você usa sempre assim, o near barra o x. O x, ele vai ser sempre um número que vai variar de 1 a 15. Ele quer dizer que você vai permitir um máximo de x palavras entre os termos de interesse. Então, no exemplo, eu coloquei aqui dengue, near barra 4, mosquito. Em inglês, mosquito, né? Dengue, near barra 4. Esse 4 está me dizendo que pode ter de uma até 4 palavras entre dengue e mosquito. Então, olha lá, olha o exemplo que ele recuperou. Mosquito, aí duas palavras. E dengue aqui. Depois, dengue, uma, duas, três palavras, mosquito aqui. Até 4. Quem vai definir isso é você. Ok, Luana?
Legal. E aqui também, ó, eu coloco um pouco sobre as prioridades dos operadores, depois vocês dão uma estudada, e sobre os símbolos de truncamento. Os símbolos, eles vão te ajudar na obtenção de variação da palavra. Como, por exemplo, esse caso aqui do asterisco. Ele vai variar ou no prefixo, que é o antes da palavra, no sufixo, que é o final da palavra, ou no plural. Vejam esse exemplo de fuel, que é combustível em inglês. Ele vai recuperar, se eu deixar aqui o asterisco antes e depois, ele vai recuperar tanto a palavra sozinha, ou ela no plural, ou ela com aqui um prefixo, que é o biocombustível, e assim por diante. No caso da interrogação, é quando você quer substituir alguma letra. Se eu colocar assim, ó, Brasil, ele vai recuperar tanto Brasil com S ou Brasil com Z. Esse último, aspas, eu utilizo muito. Ele serve para você amarrar a palavra uma na outra. Então, se você quer usar termos compostos ou frases e não as palavras separadamente, eu estou dizendo que eu quero Zika junto de vírus. Não quero vírus separado. Porque vírus separado pode trazer milhões de outros documentos, mas eu quero Zika vírus junto. Então, são palavras que fazem a diferença, símbolos que fazem a diferença na hora de você pesquisar. E aí eu deixo aqui também essa orientação, que é importante, antes de você começar a sua pesquisa, pensar em possíveis sinônimos. A gente sabe que, por exemplo, coronavírus, que em inglês é junto, né? Coronavírus, na verdade. É a mesma coisa do que Covid-19. Então, eu posso colocar tanto um quanto o outro. Eu vou usar o operador OR. Eu pensei num possível sinônimo. Eu também tenho a segunda situação, que é importante eu pensar no termo em inglês, no termo técnico, não fazer uma tradução ao pé da letra, porque às vezes na literatura, aquele termo que você precisa, ele tem uma tradução técnica, que é aquilo que os autores utilizam. Então, só tomar cuidado com isso. E aí, depois que você estuda todo esse material, aquilo que parecia um bicho de sete cabeças se torna algo simples. Quando você olha para esse exemplo aqui, ó, fala, nossa, é uma equação matemática, tá tão estranho. Porém, quando você começa a estudar, você percebe que não tem nada demais aqui. Vamos entender, ó. Eu usei aqui o asterisco para me ajudar na obtenção de variação dessas palavras. As variações, elas estão, alguns exemplos descritos aqui. Eu estou dizendo, então, que eu quero procurar ou rinite ou alergia e que esteja próximo da palavra pólen. Até mesmo 4 palavras, de 1 até 4. Eu usei os parênteses para poder ajustar, né? Os parênteses, eles vão colocar a ordem de prioridade. E o OR vai dizer para mim que tanto faz esse todo aqui em cima, quanto o hay fever, que ficou aqui embaixo. O hay fever é uma febre relacionada a alergias que as pessoas têm com o pólen, alergia ao pólen. Então, por isso que eu coloquei entre aspas, porque eu quero encontrar esse termo junto. Legal? Gostaram, então, dessa pequena explicação rápida sobre os termos? São algumas dicas que vocês vão analisar depois, antes de seguir lá na Web of Science, eu acho bem importante. Legal? Ótimo. Então, vamos voltar lá para o navegador, parar um pouco aqui a apresentação. Agora a gente sabe algumas técnicas para começar a nossa pesquisa. Vou fazer aqui uma pesquisa simples para a gente dar continuidade. Vou pegar um exemplo que já está até aqui, ó. Inteligência artificial, tá? Eu deixei entre aspas porque eu quero o termo junto, ok? Ó, tem até alguns outros exemplos que eu já tinha colocado por aqui. Pesquisa. Vamos ver o que é.
encontrei 48.608 resultados. Vocês sabem que ninguém vai ler tudo isso, então a gente precisa de alguns critérios para definir o próximo passo. O primeiro é o refinar resultados, que quando eu fiz aquela pesquisa das publicações da Federal do Paraná, vocês já viram, né? Então, por ano, área do conhecimento, tipo de documento, nome da revista, países e regiões que têm coautores. O caminho é esse, de refinar. E aqui em cima é uma outra possibilidade. Então, você já refinou tudo que você tinha para refinar. Mas agora você quer classificar para que, quando você fizer a sua classificação, fique mais fácil saber por onde você pode começar a analisar esse material. Aqui ele está, por padrão, já categorizando por data para mim. Ele vai me mostrar desses 48.000, que é o mais recente, para o mais antigo. Então, esse número 1. Está aqui que a data de publicação é 16 de dezembro de 2020. Aí você para e pensa, mas espera aí, a gente ainda está em abril, como é que pode uma coisa dessa? Bom, esse artigo aqui, ele tem um acesso antecipado para você que tem acesso a uma base de dados. Esse artigo não foi a público ainda, né? Publicado, foi a público. Ele não foi, mas ele já foi enviado para a revista e a revista já disponibilizou na base da Web of Science. Por isso que ele já apareceu aqui para você. Ele pode sofrer algumas modificações, e esse aqui até, por exemplo, ele é tão novo, digamos assim, que até está aqui que o autor é anônimo. O próximo também, ó, a mesma situação, que vai ser uma edição de dezembro. Esse daqui de agosto, esse daqui de julho, julho também, e aí tem várias páginas. Você clicar de novo em data, ele só vai trocar a ordem. Então, o mais antigo de todos esses que te trouxe esse termo de inteligência artificial foi de 1960. Aí tem as outras classificações. Então, vamos lá. Número de citação, qual que é o mais popular? 48.000. Foi esse daqui, Percentual Symbol Systems, que foi publicado em 99 e ele tem até hoje mais de 3.000 citações. Esse daqui de 2001, também mais de 3.000 citações. Esse de 2016, 2.591 e assim por diante. Além do número de citações, você também pode classificar por total de uso. Total de uso ele vai pegar desde o ano de 2013 aquele que foi mais acessado. Relevância. No caso da relevância, ele vai ver quantas vezes o termo que você digitou, ó, inteligência artificial, apareceu. Quanto mais vezes ele apareceu nesse recorde, né, que a gente chama, cada um desses itens é um recorde. Então, quanto mais vezes ele apareceu, mais relevante se torna o documento. Okay, por relevância, já apareceu logo de cara aqui no título. Esse também, ó, já tem aqui a inteligência artificial logo no título. Olha que legal, roupas inteligentes, que divertido que deve ser esse artigo. Aí, ó, visualizar o resumo. Olha quantas vezes apareceu. Então, relevância é isso. E tem mais algumas opções que você pode colocar aqui. Nos últimos 180 dias, qual foi o mais citado? Esses daqui é por ordem alfabética. Então, ordem de nome do autor, nome da revista ou nome da conferência. Depois disso, então, os resultados, classificou, você deve estar ansioso para que a gente clique logo aqui no nome de um artigo, né? E faça a leitura, ver se o texto completo está disponível. Eu sei que você já quer que eu faça isso, mas antes eu vou te mostrar mais uma possibilidade. Lembra que eu falei que você pode fazer algumas análises bibliométricas?
É aqui, ó, nesse quadrado no lado direito. Então, analisar resultados. Cliquei em analisar resultados, o que que ele vai fazer? Ele vai te trazer ainda esses 48.608 resultados, só que agora você tem algumas possibilidades. Você vai ver ele em forma de gráfico e vai ver os resultados também em forma de tabela, deixando em evidência o filtro que você quiser. Então, como é que eu faço a leitura disso? Desculpa. Eu coloco aqui, ó, colocar em evidência. Eu estou colocando no momento área do conhecimento. Eu digo que dos 48 mil documentos, 48.608, 11.873 são da área de Computer Science. Eu tenho também que, em seguida, 9.230 é da área de engenharia eletroeletrônica. Ah, então, engenharia eletroeletrônica, esses aqui com certeza vão me interessar mais. Você pode aproveitar e filtrar seus resultados por aqui também. Aí, ao invés de você ver os 48 mil, você vai ver só esses daqui, da sua área. Filtrar por aqui também. Diferença. Aqui em cima, você está vendo as top 10 áreas do conhecimento, mas dá para você alterar também por top 5 até 25. Embaixo você vai ver a lista completa. Então, eu sou da administração, eu quero ver os artigos de administração que têm alguma relação com inteligência artificial. São 1.085. Eu vou selecionar aqui administração e vou dar um exibir selecionados ou excluir, que depende do que você quer filtrar. É só isso? Não, tem mais. Vamos aqui primeiro trocar. Vamos colocar países e regiões. Quais países e regiões têm mais publicação desse assunto? Eu vou deixar nos top 15. Então, Estados Unidos, tem a China, tem também Índia. Será que o Brasil está por aqui? O Brasil aqui, ó, ele tem 1.206 registros, ou seja, de autores associados a instituições brasileiras que fizeram publicação trazendo essas palavras que eu digitei no tópico. E aqui, mais uma vez, de tabela. Você pode fazer o download desta imagem. Esta imagem, ela tanto pode ficar assim, como o mapa da árvore, e também, ó, aqui, em gráfico de barras. Também dá para você alterar isso. Aqui embaixo, você também pode fazer o download dessa tabela. Só vai ter uma certa diferença. Então, eu vou descer aqui até o final. E o botão de fazer download, tá? Aqui, ele mostra, dependendo do tema que você filtrar, eu estou mostrando por países e regiões. Deixa eu colocar aqui de ano. Está classificando por ano. Ele está me mostrando até 2020. Mas pode ser que esses 48 mil resultados estejam em anos mais antigos do que 96. Ele está me mostrando aqui que eu posso fazer o download de todas as colunas exibidas nessa tabela, ou seja, a partir de 96. Mas se eu quero todas, está faltando 36 anos, ó. Então, existem 36 valores, além das opções de exibição. Aí você vai clicar aqui, ó, selecionar todas as linhas de dado, que podem ser até 100 mil, vai depender aí do que você deixou em evidência. Então, você pode fazer o download disso, e quando você fizer, só uma atenção, vou apertar aqui. Você vai fazer aqui, você vai tentar baixar e você vai falar que a Mônica estava errada, porque quando eu cliquei em fazer download,
Isso daqui não é tabela coisa nenhuma. Por quê, pessoal? Porque ele faz um download em formato TXT, que é formato de texto. Para você poder ler isso como uma tabela comum, você não vai importar para nenhum programa, você vai simplesmente ler isso aqui como tabela. Então, é muito simples, nada de preocupação. Você vai selecionar e copiar. Eu dei um Ctrl C aqui. Agora, eu abri o meu Excel em branco. Então, eu vou colar. Tá tudo aqui. Então, eu digo, dos artigos de 2010 corresponde a 2,8% do total de 48 mil artigos. Ficou fácil de ler agora. Quantidade de registros e a porcentagem. E é a mesma coisa do que ele me mostra. Dúvida da parte da análise de resultados? Pode fazer o download, ajudar você na hora de filtrar os resultados. Bom, se não ficou nenhuma dúvida nessa questão, eu vou voltar aqui, ó, página de resultados, a página anterior. Eu quero dar uma lida nesses documentos. Eu já aprendi como filtrar, eu já aprendi como classificar. Agora eu quero dar uma olhada nesses textos, nesses títulos, para ver se tem alguma coisa que pode ser interessante para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o número 1, que eu classifiquei por relevância, foi aquele que trouxe bastante quantidade de vezes esse termo inteligência artificial. Vou clicar nesse mesmo, posso clicar no segundo também, tanto faz, tá? Só para vocês o que eu tenho na página do artigo. Olha lá. Então, quando eu cheguei, eu tenho o título do documento, autores, tem 1, 2, 3. Esse número pequenininho que aparece aqui em cima, te mostrar de qual instituição pertence o autor. Nesse caso, os 3 estão com o número, estão no mesmo lugar. Eu vou clicar e ele desceu para cá. Olha, eles são da Universidade de British Columbia, que fica em Vancouver, no Canadá. E aí deixaram, ainda que são 3 pessoas, mas deixaram um endereço de e-mail, caso você queira entrar em contato com um deles, tirar alguma dúvida sobre esse artigo. Então, nome, título aqui, desculpa, título do artigo, nome dos autores. Depois, abaixo, sempre vai mostrar qual que é o nome da revista científica onde este documento foi publicado. Então, foi nessa Canadian Association, esse aqui é o nome da revista. Esse aqui é super recente, ó. Tem aí 1 ano e 2 meses. Fevereiro de 2019. Palavra-chave. Tem aqui algumas palavras-chave, endereço de associação do autor, editor, qual que foi a revista, o editor da revista. A gente tem também essa caixa de rede de citações. Essa rede de citações foi aquilo que eu comentei lá no começo, que o Dr. Eudine empreendeu. Então, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que quando esses 3 autores, o Parker, o Nicolau e o Jalal, publicaram este documento, eles consultaram 20 referências citadas, que é a bibliografia deste registro. Este aqui, vocês estão vendo que é um link, né? Então, quando eu clico, mostra quais foram as fontes de pesquisa desses autores. Se essa fonte estiver na Web of Science, ele aparece em forma de link, que é o caso do número 1. Aí você pode ler esse artigo também, que é um artigo relacionado. Número 2, ele trouxe de onde? Deixa eu ver. Foi de um livro, capítulo 11 de um livro. O número 3, 4, 5, 6 estão todos disponíveis na Web of Science. E assim por diante, até o número 20. Voltando,
E o número que está acima, esse número aqui, é a rede de citações. Por enquanto, esse artigo aqui recebeu apenas 2 citações. Caso você queira ficar sabendo se esse artigo recebeu uma citação nova, você pode clicar aqui, ó, em criar alerta de citação. E aí, já que eu na base, ele já tem o meu e-mail, então ele fala, ó, que eu vou receber um alerta por e-mail se chegar alguma citação nova desse artigo em questão. E aí eu tenho a opção também, finalmente, de fazer a leitura caso ele esteja disponível. Então vejam aqui, ó, acima do título vocês têm alguns botões de padrão, eles sempre vão ficar por aqui, eles não vão sair, para que você possa fazer a busca pelo texto integral. Mas a gente tem uma novidade, não sei se alguém aqui já conhece, que é o Copérnio. Lembra que eu falei para vocês que o treinamento de hoje ele era sobre Web of Science, Copérnio e Derwent Innovation Index, isso antes do intervalo? Pois é. Agora, vejam que enquanto a gente conversava sobre as características desta página, apareceu esse botão verde aqui embaixo. Esse aqui é o Copérnio trabalhando para me ajudar a encontrar o PDF de uma forma mais rápida. Então, quando eu clico aqui, ele abre uma nova aba e traz o texto completo. Vejam, ele carregou e abriu aqui o PDF para que eu possa fazer a leitura desse texto. O que o Copérnio vai fazer? Então, além dele abrir o texto, você também tem a possibilidade, vejam que apareceu aqui, Saved in Locker. Ele salvou automaticamente para mim esse texto no meu armário, no meu Locker, que é a nuvem do meu Copérnio. Esse texto ele sempre vai ficar disponível a partir do momento que eu salvar, mas eu não preciso salvar na minha máquina. Eu posso, se eu quiser, aqui, ó, download para o meu computador, mas ele já está guardado lá na nuvem da conta do Copérnio. Eu posso também exportar essas referências para depois formatar, formatar lá no EndNote, que é o nosso último assunto do treinamento do dia, e também ele me arrasta para visitar a página da revista se eu quiser. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse Copérnio. Peraí. Que fica um negócio do Webex em cima. Pronto. Vejam, então ele apareceu por aqui, certo? Eu vou voltar para os resultados de pesquisa. Vou classificar aqui por número de citações, para pegar um outro artigo também. E aí a ideia é que quando eu clico em cima de um título, ele carregue para achar o PDF e abrir aqui para mim. Como é que eu faço a instalação? Alguém aqui já tinha ouvido falar no Copérnio? Só para eu saber? Alguém aqui já conhecia? Sim? A Michelle já conhecia. Alguém mais? Lilian. A Lilian, você já tinha ouvido falar? Você conheceu como? Só por curiosidade. Alguns ainda não conheciam. Eu vi você falar no treinamento da CAPES. Ah, você fez o treinamento do portal. A Luana. Legal. E a Lilian pelos treinamentos do CIB. Ótimo. Então vamos ver. Volta aqui para a Web of Science. Aquele outro que eu abri, ele também achou para mim. O que o Copérnio vai fazer? Ele vai fazer uma busca. Lembra que eu falei que tenho aqui em cima alguns links disponíveis para procurar o texto integral, mas ele faz uma busca mais rápida, sem infringir direitos autorais, é uma busca totalmente legal, e ele traz o PDF para você quando o acesso está disponível. Às vezes algum artigo é pago, aí não tem muito o que fazer, né? Mas quando não, ele pode te ajudar nesse sentido, e se a biblioteca ela for cadastrada junto com o site da editora, ela pode mandar, ainda que seja um texto pago. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó.
Sim, Luana, precisa fazer uma instalação bem simples. Esse material aqui, ele também será disponibilizado para vocês, e aí eu explico como é que faz essa instalação. Então, o Copérnico, como vocês já entenderam, ele vai te ajudar a economizar tempo instalando um plugin. Ele funciona no Google Chrome, no Firefox ou no Opera. Você pode criar o seu próprio repositório de artigos que ficam salvos lá no MyLocker, que é o seu armário. Funciona com a Web of Science, é claro, mas também funciona com outras 20 mil plataformas. Apesar de ser uma ferramenta da Clarivate, ele funciona além da Web of Science. E já tem mais de 500 mil de pessoas que utilizam. Então, com o Copérnio, você acessa os PDFs completos com um clique. Sem ele, você acaba tendo, às vezes, muitos cliques para chegar no texto, às vezes tem que fazer login, alguns aborrecimentos. Então, é para isso que ele veio, tá? Instalação. Aqui, depois vocês podem dar uma lida de onde vem os textos que ele procura. Então, na barra superior da Web of Science, você vai clicar em Copérnico. É aqui, Luana, que entra a instalação. E aí ele vai abrir uma nova aba pedindo para você adicionar no navegador, que pode ser o Google Chrome, o Firefox ou o Opera. Depois você vai criar a sua conta no Copérnico, vai colocar os seus dados e o nome da sua instituição. Quando você terminar, lá no seu navegador vai aparecer esse símbolo aqui, esse símbolo verde, que é o Copérnico, dizendo que ele está instalado. Você já pode deixar seu login feito, não precisa ficar fazendo login toda hora. O meu ele já faz automaticamente, por exemplo. Tá? E aí, quando ele abre, ele é salvo automaticamente na nuvem, que é no seu MyLocker, e você pode também compartilhar este documento. Então, esse material eu vou deixar disponibilizado para que vocês possam dar uma olhada depois. Aqui fala um pouco das funções, que é aquilo que eu já mostrei, né? Para que serve cada botão. Quando você encontra o artigo, o que mais você pode fazer. E vamos lá. O Paulo está me perguntando se o Copérnico funciona com o Mendeley para fazer a bibliografia utilizada. Mas eu te dou uma dica. Espera um pouco, que no final do treinamento, Paulo, eu vou te ensinar o EndNote, para você fazer a sua formatação lá. Tá bom? Aqui já tem uma opção que você pode, ó, exportar referências, tá vendo? Eu quero citar esse artigo, então e exporta as referências, ele vai fazer o download. Quando você usa o EndNote, você já faz isso direto da Web of Science, não precisa nem passar por aqui. Mais alguma dúvida? Voltando para cá, vamos lá. Então, o que você vai fazer? É o que está lá nos slides. Primeiro, você vai clicar em Copérnico aqui em cima, ele vai abrir o site do Copérnico. Você vai adicionar o navegador. Isso que aparece aqui no meu, ó, esse botão aqui na minha barra de ferramentas, que é o botão do Copérnico, e também vai criar a sua conta. Eu já criei a minha, por isso que já aparece aqui MyLocker. Quando eu clicar no MyLocker, vejam o que tem. Ó, acabei de adicionar aqui Artificial Intelligence, o artigo que nós abrimos juntos. Ele me mostra por ordem do que eu salvei recentemente, ou então classificado pelo ano da publicação do documento, e também pelo título da revista. Ah, eu não quero mais algum desses documentos, não tem problema. O que você vai fazer? Ó, esse artigo aqui, por exemplo, tem um X. Então, eu vou remover esse documento, ele foi na minha lixeira. Chegou uma... Peraí.
Deixa eu voltar para o chat que eu tirei. Maria Fátima perguntou se dá para incluir vídeos. Não, ele serve apenas para você salvar os artigos encontrados, tá, Fátima? Os PDFs. Outra pergunta: o e-mail para cadastrar no Copérnico tem que ser o da instituição? Não, Luana. Ele vai ser o mesmo e-mail que você para o Web of Science. De preferência, pode usar o e-mail que você desejar. Mas o e-mail que você usou aqui para a Web of Science foi o institucional, é legal que continue usando esse, você centraliza tudo numa coisa só. Mas a escolha é sua. Alguma outra dúvida sobre o Copérnico? Então, ele te ajuda a armazenar e também encontrar o texto. Bom, agora para a gente ir fechando, vou voltar aqui para os meus resultados de pesquisa. Maria de Fátima, para funcionar, você tem que instalar. Foi o que eu mostrei, que você clica aqui, ó, em Copérnico, aqui em cima, e segue a instalação. Porque, por exemplo, para você que ainda não instalou, quando você clicar aqui no nome do arquivo, esse botão verde aqui nem aparece. Primeiro você precisa habilitar. Aí depois que terminar o treinamento, você faz isso com calma, tá bom? Voltar aqui para o resultado. Bom, eu falei que a base atualiza de segunda a sexta. Ensinei vocês a criar um alerta de citação, que é quando o artigo recebeu uma citação nova. Mas se você quer saber se chegou conteúdo novo na base, relacionado àquele seu filtro de pesquisa, aí sim, você pode criar um alerta aqui, ó, muito simples, nessa página de busca. Então, vou colocar aqui, inteligência artificial, que eu fiz um exemplo para o treinamento da UFPR, mais alguns convidados. Tem aqui gente de outros lugares. Então, criar alerta. Se chegar algum material novo relacionado a todos os filtros que você aplicou dessa pesquisa, vai chegar um e-mail para você. Então, você pode clicar aqui, ó, em pesquisas e alertas, aqui em cima, para encontrar tudo que você salvou. Pesquisas e alertas salvos. Inteligência artificial, UFPR convidados, o que eu fiz agora. Aí eu vou apertar aqui em mais informações. Então, vejam, tem vários outros alertas que eu criei ao longo do tempo, tá vendo? Fica tudo por aqui. Até chegar o momento que você quiser remover. Então, as informações são o e-mail que ele vai me mandar, que é aquele que eu usei para fazer login na base. No momento, esse alerta está ativo, o que quer dizer que na frequência que eu escolher, ele vai me mandar e-mails caso chegue alguma coisa nova. Ou por dia, ou por mês, ou semanalmente. Mônica, não quero mais receber e-mails, mas quero deixar essa pesquisa salva, porque quando você quiser, é só você refazer a pesquisa aqui no cantinho. Só quero deixar salva, não quero alerta. Tudo bem, então você deixa aqui em inativo. É bem simples essa parte dessa criação de alertas. Ficou alguma dúvida? Não? Agora, para fechar a Web of Science, eu falei para vocês, realmente é bem intuitivo. Eu falei para vocês que vocês podem criar um alerta de citação, que é quando chegou algum alerta novo referente a uma citação nova que o artigo recebeu. Esse daqui, que é de uma pesquisa no geral, e também tem os alertas de periódicos, que é quando chegou um artigo novo numa revista. A gente daqui a pouco vai fazer o treinamento do Journal Citation Reports para descobrir quais são as revistas mais influentes da sua área do conhecimento. Aí vamos supor que você descobriu uma revista, começar a acompanhar essa revista. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou escolher, ao invés de assunto, que é o tópico,
Vou escolher nome da publicação, que é o nome da revista. Aí você descobriu lá uma revista brasileira de ciência do solo, por exemplo. Essa daqui. Eu vou dar um pesquisar. Então, para criar um alerta de nome da revista é muito simples, ó. Vocês viram, pesquisei o nome da revista desejada e simplesmente eu vou apertar aqui, ó, em criar um alerta. E aí, toda vez que chegar alguma coisa nova dessa revista brasileira de ciência do solo, ele vai me mandar por e-mail. Aí o processo é o mesmo. Só definir um nome e ele vai salvar. Eu sei que eu expliquei muitas coisas sobre a Web of Science, especialmente para os novos usuários, mas qualquer dúvida que você quiser já tentar tirar, existe também um canal de suporte muito completo, que é o Help, o Ajuda. Está todo em português. Fica sempre aqui ao lado do seu nome. Então, eu vou clicar em Ajuda da Web of Science, fora o material que eu vou te mandar, lá tem também alguns links de ajuda, mas aqui é bem legal. Por quê? Porque tem este índice. Vejam aqui no cantinho, logo no meio, índice. Aí ele te traz as suas possíveis dúvidas separadas de A a Z, no final. E aí você busca o assunto que tem dúvida e consegue fazer a leitura, está tudo em português, tá bom? Perguntas sobre a Web of Science coleção principal? Tudo bem? Agora tem que começar a usar, né, para ver a possível dúvida aparecendo. Janete está me perguntando aqui. Sonho de consumo, envio de PDF, não apenas os metadados, automaticamente, como anexo no EndNote. Assim que você está falando, Janete, que você quer anexar o PDF no EndNote? É isso? Tem como fazer isso sim. Automaticamente não. Você teria que salvar o PDF e depois adicionar lá no EndNote. Mas eu vou ser bem sincera, você não precisa fazer isso. Não precisa ficar adicionando o PDF no EndNote. Porque o EndNote ele só vai fazer a leitura dos metadados, ele não vai ler o PDF todo. Para isso que chegou, porque aqui você salva automaticamente os PDFs na sua nuvem e eles vão ficar todos aqui no MyLocker, tá bom? Mas eu entendo o seu ponto e existe um canal que eu tenho acesso onde eu fico mandando os sonhos de consumo, digamos assim, dos pesquisadores para eles levarem em consideração. Eu, sinceramente, não sei se esse sonho seria tão assim priorizado por já ter aqui o Copérnico, tá? Mas eu posso passar essa sua consideração para o pessoal. É questão de adaptar. As pastas do EndNote dá para compartilhar as referências também, mas aí eu vou explicar no segundo tempo. Então, antes do intervalo, eu vou só finalizar com o David Innovation. Ele é rápido, como eu falei. Se você aprendeu a mexer na coleção principal aqui, fica mais fácil aprender a mexer nas outras. Então, eu vou alterar aqui para o David Innovation. Depois que eu terminar, a gente vai fazer um intervalo. Vou dar uns minutos para você descansar, tomar um café e a gente volta. Então, vamos lá para o último assunto dessa parte. Quem aí já conhece Innovation Index? Quem já conhece a Derwent Innovation Index? Janete conhece. Michele. O pessoal da biblioteca conhece tudo, né? Ah, legal. Sim, sempre tem alguma coisa que muda. O que é isso, pessoal? Aqui, ao invés de você encontrar
documentos variados de livro, conferência ou artigo científico, neste caso, você vai encontrar patentes que têm alguma invenção que tem alguma patente que a proteja ao redor do mundo. Então, aqui, diferente de encontrar um documento de um artigo, você vai encontrar documento de uma patente, informações sobre patente. Se tem alguém aí que não sabe o que é uma patente, então, trazendo para um exemplo bem simples, se você tem uma casa, você tem o direito de comercialização da sua casa, né? Você tem a sua casa, é sua propriedade, você tem a escritura dessa casa, você pode vender a casa, alugar, demolir para construir tudo de novo, enfim. A patente é isso, ela é um documento de propriedade sobre uma invenção que vai permitir a comercialização daquela invenção em determinada área do mundo. Então, a Darwin Innovation Index ela é um buscador para encontrar, então, análise e patentes globais. Ela é uma ferramenta que vai te trazer informação de invenções e patentes desde 1963. Qual é o conteúdo dela? Então, já tem 82 milhões de documentos de patente, sendo que só no ano passado, 2019, foram adicionadas novas 6 milhões de patentes. Produção não para, né? São patentes das áreas e sub-áreas de química, engenharia, eletroeletrônica. Tem dados de 109 escritórios emissores de patente ao redor do mundo. O que isso quer dizer? Ainda que venha uma invenção que foi patenteada no escritório de patente da China, você conseguirá ler essas informações, mesmo não lendo o idioma deles, porque as informações e conteúdo-chave é reescrito em inglês lá na plataforma da Darwin Innovation. Mônica, o que é esse conteúdo-chave, essas informações? Então, o título da patente, o nome do inventor, o nome do proprietário, que seria o depositante desta invenção, a gente já vai entender melhor isso. Quando foi dado entrada no processo para a obtenção dessa patente, lá no escritório, que no caso do Brasil é o INPI, o INPE. Foi em 2018. E quando é que foi publicada essa patente? Foi em 2020, no começo do ano. Essas informações e também o acesso ao documento, você vai encontrar lá na base. É uma base que é atualizada semanalmente. Então, é aquela questão dos alertas, né? Você também pode criar alertas para ficar atualizado se chegou alguma coisa nova. Essa diferença é que não é por dia, né? E sim por semana que essa base se atualiza. Até aqui, alguma pergunta? Tudo bem? Eu estou preparando um material bem assim, mais, digamos, como se fosse um tutorial mesmo, né? Com bastante detalhes sobre a Derwent, e a gente percebeu que tem uma necessidade de um público que precisa usar, geralmente é um público mais específico. E deve ficar pronto no mês que vem. Ele será publicado no portal de periódicos da CAPES, e eu aproveito e mando para você também, Janete, para o pessoal, tá? Para quem quiser, vai ter acesso. Bom, vamos lá. Então, eu cheguei aqui na Dart Innovation Index. Aparentemente, está tudo igual, né? Só mudei aqui o nome da base. O que vai mudar? O conteúdo, é claro, e o tipo de campo de pesquisa. Então, vou mostrar aqui para vocês os campos principais, igual eu fiz da coleção principal, mas também tem aqui, ó, dicas de pesquisa. Aí ele desce um pouquinho, como funciona o Darwin Innovation e tal. E aqui os campos de pesquisa, caso tenha ficado alguma dúvida. Voltando para lá, um pouco, tem muita coisa aberta. Pronto, tá bom assim. Vamos conhecer aí os campos principais. O primeiro
igual lá na coleção principal, ele também chama tópico. Tudo que você digitar aqui utilizando o campo tópico, ele será buscado ou no título ou na descrição da invenção, que é como se fosse o resumo do artigo. Então, é no título da invenção e na novidade dela, na descrição, o que essa invenção tem de novo, qual que é o uso, quais são as vantagens dessa invenção, quais são as últimas atualizações em relação ao modelo anterior. No título, como o próprio nome já fala, vai restringir ainda mais os resultados. Então, você quer aqueles termos específicos no título da invenção. Inventor e depositante, qual que é a diferença? A busca por inventor é como se fosse o autor, né? Tem também aqui um índice com o nome dos autores. Muitas vezes, autores que vocês leram de artigos também têm algumas invenções registradas no nome deles. E aí você pode fazer esta ligação entre as plataformas. Nós temos um material que eu vou até anotar aqui, material Derwent mais Loss, para mandar para vocês, que eu e a Débora fizemos, tem poucos dias, que fala de qual é a relação entre fazer pesquisa, tanto com a Derwent Innovation Index e com a Web of Science coleção principal. Como você pode navegar de uma plataforma para outra. É um material que, inclusive, foi passado lá pelo portal de periódicos, um treinamento especial de mais de 1 hora falando só sobre isso, e eu vou mandar para vocês esse conteúdo, é uma apresentação de slides. Então, tem muitos inventores que são não só inventores de algumas patentes, né? Mas também autores que publicaram bastante artigo na Web of Science, coleção principal. E qual que é a diferença do inventor para esse depositante? O depositante, ele é o dono daquela patente, é quem dá entrada no processo de obtenção da patente no escritório e faz os devidos pagamentos das taxas. Então, é diferente o inventor e o depositante. Normalmente, o inventor é uma pessoa física e o depositante uma pessoa jurídica. Nada impede de que o inventor ele seja a mesma pessoa do depositante, tá? Então, por exemplo, o Tiago Souza, ele trabalha na Dow Química e ele desenvolveu um reagente lá na empresa. Quem foi que deu entrada no processo de obtenção foi a Dow Química. A Dow Química é o depositante e o Tiago é o inventor. A mesma situação pode acontecer para uma universidade. Então, um aluno que estava trabalhando no laboratório de química da Unesp, por exemplo, ele desenvolveu uma ideia, e aí ele vai ser o inventor e a Unesp será o depositante. Então, essa é a diferença. A gente também tem aqui número da patente. Você pode pesquisar por número da patente quando você já tem esse número. Eu achei uma patente muito interessante no INPE, no site do INPE, mas eu quero olhar aqui as informações. Então, é só você copiar e colar o número da patente. Eu vou fazer uma pesquisa simples, até daquele mesmo tema de inteligência artificial, só para mostrar para vocês como é que fica quando eu chego na página. Eu posso fazer a classificação aqui em cima, então, desses 11.700 resultados. Eu posso filtrar ou por última data, né, que é o mais recente, aquela patente que recebeu o maior número de citações, então podem ter outras patentes citando essa e também algum artigo científico citando essa patente. Nome do inventor, trazendo por ordem alfabética, data da publicação da patente, nome do depositante da patente ou do código do depositante, que é a mesma coisa, só que aí, ao invés de ser o nome, é o depositante em forma de código, e código de classe no Derwent.
Código de classe são códigos específicos da base da Direct Innovation, onde há uma lista pronta detalhada. É uma lista pronta que traz códigos específicos para cada área. Então, tem códigos para a área de química, códigos para a área de engenharia, eletroeletrônica. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei de inteligência artificial, o código de classe, se eu não me engano, para produtos eletroeletrônicos é T01. Então, cada área do conhecimento, cada seção tem o seu código diferente. Aqui, então, é a classificação, que vocês já sabem. E aqui ao lado, a área do conhecimento. Então, quero ver invenções de inteligência artificial, mas que tem a ver apenas com engenharia. Ou tem mais, ó. Então, tem invenções de inteligência artificial também na área, deixa eu ver aqui, de música. O que mais que é diferente? Na área de agricultura, quais são os robôs que têm auxiliado nessa questão da agricultura? Farmacologia, química, dentre outras áreas, ó, telecomunicações, esportes. O que será que tem de inteligência artificial relacionada a esportes? Pode ser bem interessante. Depois de área do conhecimento, a gente tem aqui o nome do depositante, que é o proprietário, tem LG, Samsung, mais algumas outras empresas. O código, que é aquilo que eu falei, que é a mesma coisa do que nome, e nome dos inventores e códigos específicos de classe, dependendo do tipo de produto. Aqui ao lado é a mesma situação da análise de resultados que a gente aprendeu lá da coleção principal. Vocês escolhem o tipo de assunto que querem deixar em evidência e aí a base vai gerar para você em forma de gráfico e em forma de tabela. Quais são as 5 áreas que mais publicam sobre isso em relação a patentes e a tabela aqui embaixo. Feito todo esse tipo de análise, você vai escolher algum deles para fazer a leitura. Então, vou clicar nesse primeiro. E aqui é a página do registro da patente. Então, o nome dela, seguido pelo número da patente, é aquele número que eu falei lá na página inicial, o número da patente, é um número internacional, um número oficial que a patente recebe quando ela foi depositada. Então, esse aqui começa com o S. O S é a sigla para os Estados Unidos, sempre começa com uma sigla de localização onde essa patente tem permissão de comércio. Se começar com BR, não quer dizer que foi um brasileiro que inventou aquilo. Na maioria dos casos, sim. Mas se começa com BR, o que eu estou afirmando? Que aquela invenção tem permissão de comercialização no Brasil. Então, a Volkswagen, pode ser que uma pessoa lá na Alemanha desenvolveu um motor novo de veículo específico para cá, que atenta às nossas legislações contra muita emissão de poluente, por exemplo. Então, foi um alemão que fez, mas a patente começa com BR, porque será comercializado este motor aqui. Aqui, inventores, né, o nome deles. A novidade, de que se trata essa invenção? Vamos dar uma lida. É como se fosse o resumo. E aqui informações do Classificação Internacional de Patentes, o código de classe que eu comentei com vocês. E quando vai dar entrada em tudo isso? Então, começou em outubro de 2018 a obtenção dessa patente, mas ela só foi publicada em 2 de abril de 2020. Essas são aquelas informações que eu falei para vocês, que independente do país, eles passaram para o inglês. E aqui em cima tem esse botão escrito original. Se for o caso, você também pode ter acesso ao documento. Esse veio do... Então está em inglês. Se fosse da China, estaria em chinês. E é por isso que aqui eu te falei que as informações-chave são passadas por inglês, tá? Mas se você desejar, o documento integral
está aqui, disponibilizado na Patent Store da Derwent. Então, essas são as informações sobre a Derwent, bem parecido com pesquisa da coleção principal. Aqui em cima a gente tem também, ó, em ajuda, só ter atenção que ele voltou aqui para a coleção principal. Então, se eu quero ajuda da Derwent, eu seleciono Derwent, venho em ajuda, e também tem aquele índice, que é o índice todo em português, separado por assunto, para que você possa esclarecer. Eu vou dar um conta aqui, eu estou em dúvida sobre esses códigos de classe, eu quero entender melhor sobre isso. Então, vou buscar e fazer a leitura. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre a Derwent? Não, tudo certo? Bom, então eu vou encerrar essa primeira parte da gravação. A gente vai para o intervalo. Passei aí um pouquinho do horário, mas eu vou deixar um tempo justo para vocês descansarem um pouco, tomar um café. Então vamos combinar assim? Quando for 4h25 a gente volta? Fica uns 20 minutos para vocês tomarem um café, pode ser? Então, 4h25, não precisa fechar, pode deixar aberto aí o Webex. Eu vou deixar. Não, Luana, não precisa sair, só fica aí, tá? A única coisa é que eu vou deixar para eu tomar o meu café também. A gente volta daqui a pouco. Vou encerrar a gravação para ela não ficar muito extensa e depois eu volto a gravar. Obrigada, pessoal. Até então, às 4h25 a gente volta.